Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Aqui Marcelo Santos apresentando para você o Jornal de Saúde, especializado e comparado, das 8h30 até as 9 horas, as notícias do momento. Por exemplo, não fazendo apologia a ninguém, mas devemos sempre pensar isso, não é? A Polícia Federal tem cumprido à risca seu papel e ontem, na 11ª fase da Operação Lava Jato em 6 estados e no Distrito Federal, cumpriu 32 mandatos desde as 6 da manhã desta sexta-feira, dia 10 de abril, e culminou com uma das figuras que esteve no noticiário no ano passado, até no início desse ano. No ano passado teve que renunciar, depois foi até cassado e foi expulso do PT, o ex-deputado André Vargas, preso em Londrina, no norte do Paraná. A Polícia Federal cumpre a 11ª fase da Operação da Lava Jato na manhã dessa sexta-feira, dia 10, em 6 estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com os policiais, serão cumpridos 7 mandatos de prisão, 16 de busca e apreensão, 9 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Os 6 estados envolvidos nesta fase são Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação foi batizada de Origem. Ao G1, a PF confirmou que um dos presos é o ex-deputado André Vargas. Ele foi preso em um condomínio residencial de alto padrão em Londrina, no norte do Paraná. Também foram presos os ex-deputados federal Luiz Argolo, do Solidariedade Bahia, o irmão de André Vargas, Leon Vargas, Pedro Correia, que já cumpre prisão pelo mensalão do PT e que estava querendo prisão domiciliar, enganando a justiça aí, dizendo que ele tinha lido o livro, trabalhado e tal, e tudo mentira, Também foi preso o Ivan Mernon da Silva Torres, Elia Santos da Hora, secretária de Argolo, e Ricardo Hoffmann, que é diretor de uma agência de publicidade. Todos os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A Operação Lava Jato foi deflagrada pela PF em março de 2014 e investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo aí o último levantamento, abre aspas aí para mim falar, que esse desvio, a Petrobras, a própria Petrobras já está citando que teve um prejuízo só aí nesse negócio da Lava Jato. Não tem coisa do passado, nada disso, só Lava Jato. Lava Jato, 6 bilhões de reais, é muito dinheiro, gente? Está quebrando a Petrobras, tanto internacionalmente como nacionalmente, tirando aquele orgulho do brasileiro, aquela nacionalidade boa, positiva, de saber que uma indústria, um projeto nosso deu certo no mundo todo, e era próspero e poderia fazer muito para o combustível energético aí, que fóssil, para ajudar o país a desenvolver, a progredir, e vem, essa pancada na cabeça, essa porrada, esse nocaute aí, 6 bilhões. Fora ainda, não sei, pelo visto é só Lava Jato. Não está computado Passadina, não está computado também os processos internacionais que a Petrobras vai ter que responder em relação às ações que despencaram, e como a Petrobras vendeu essas ações no mercado, ela teria responsabilidade administrativa de conversar, avisar, enfim, esclarecer os riscos aos seus acionistas. E parece que
todo o processo vai girar em torno disso, da falta de transparência da Petrobras para com os seus acionistas. E aí pode, enfim, ninguém sabe, né? Direito internacional, pode ser que a Petrobras venha pagar indenizações vultuosas, bilionárias no exterior, né? A última fase da operação foi deflagrada no dia 16 de março deste ano e cumpriu 18 mandatos judiciais. No dia 27 de março, 2 pessoas foram presas em São Paulo e no Rio de Janeiro. No entanto, a ação não configurou como uma nova etapa da operação. A atual fase da investigação foi feita a partir da remessa das apurações do Supremo Tribunal Federal sobre fatos criminosos atribuídos a 3 grupos de ex-agentes políticos. Os crimes investigados nesta fase, conforme a PF, ou a Polícia Federal, são organização criminosa, quadrilha ou bando, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em procedimento licitatório, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e tráfico de influência. Nossa, mãe, isso aí é para não sair da cadeia nunca mais, não é? Nunca mais. Olha, mas para esses homens hoje que estão todos envolvidos aí, Lava Jato, é uma aposentadoria compulsória, não é? Porque a nossa justiça, por mais agora que ela está sendo efetiva, está trabalhando, vai ter o julgamento, um julgamento nacional, mas que vai ter repercussão internacional, por mais ruim que seja, vai ser uma aposentadoria compulsória para todos esses, né? Até deputados e tudo. No final, eles vão pegar aí 5 anos de cadeia, não é? No máximo 8 anos, cumpre 1/3 da pena, prisão domiciliar e acabou. O grosso mesmo, não é? Todos os anos que eles acumularam fortunas, patrimônios físicos, não é? Glebas de terras, imóveis, tanto no Brasil quanto no exterior, não é? Lanchas e essas coisas todas aí que compõem o nosso planeta, a nossa vida diária, não é? Isso aí tudo vai ser preservado, vai ficar aí entre familiares, laranjas e tais e tais. E aí sai de cena estes senhores, muitos deles, não é? Diga-se de passagem, já sessentões na hora de aposentar. Então eles vão tirar umas férias e ainda remuneradas pelo Estado, não é? O Brasil ainda vai ter obrigado a dar uma cadeia decente para esses senhores, não é? Com celas individuais, TV e tal, alimentação, não é? Cuidada, porque os familiares têm o direito de levar a comida pelo menos uma vez por semana e tal. Então vai ser uma aposentadoria compulsória. Não é tão ruim assim, dentro do, não é? Que a justiça premia, não é? Esse tipo de crime. Porque já para os narcotraficantes já tem uma lei pesadíssima. Tudo que um narcotraficante, seja ele mulher, seja ele homem, seja idoso ou jovem, todos os bens dessa pessoa são apreendidos. Ainda há uma investigação para saber se não tem laranjas aí, a fortuna não foi satelizada, não é? Distribuída, nucleada, não é? Aí pega tudo aquilo ali e vai a leilão, a asta pública. Muitos dizem que tem algumas coisas que vai até para instituições de caridade. Mas o correto sempre que a gente sabe é que vai para leilão, né? Carros importados, residências e tudo mais. Para esses senhores ainda não. Nós só estamos vendo esse assunto aí de que... Bom, nossa justiça, né? Pelo menos é alguma coisa ainda. Vargas, esse ex-deputado federal, ele é investigado por ter usado um avião alugado pelo doleiro Alberto Youssef, segundo a Polícia Federal. O doleiro chefiou um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou 10 bilhões de reais. Olha, por isso que eu, na minha opinião, a avaliação aí da Petrobras, agora falando aqui desses 10 bilhões do Vargas,
ela é muito superficial, não é? Está muito aquém do que talvez seja esse rombo da Petrobras. Porque olha aqui, ó, Alberto Youssef e o Vargas, só eles movimentaram 10 bilhões de reais. Agora a Petrobras veio falar que esse prejuízo dela está em 6 bilhões. Isso é muito pouco, hein, gente? E até hoje, diga-se passagem, não li todo o texto ainda, até hoje, se tivesse saído, seria manchete, a Petrobras não anunciou o seu balanço de 2014 auditado, ou seja, conta por conta, diretoria por diretoria, gerência por gerência, quantos litros comprou de gasolina ou de petróleo e derivados, quantos vendeu, quanto que falta entrar, tudo ali, ó. Quanto que pagou com pessoal, quanto que pagou com veículos, mão de obra terceirizada, tudo ali. Cadê a auditoria, dona Petrobras? Não o fez. Já entrou um novo administrador, que por sinal saiu do Banco do Brasil, que não entende lufas de nada de petróleo, mas é administrador, não é? E até agora não teve, não é? Por isso que a Petrobras está sendo processada internacionalmente. Até agora não teve um pronunciamento desse novo administrador, uma entrevista, nada, não é? Ele está escondido. Parece que é como se diz, me desculpe aqui a comparação que é muito esdrúxula mesmo, né? Parece que está a escolha do Papa, não é? Está lá aguardando o sinal de fumaça lá para saber quando que se foi escolhido ou não. Porque não é possível, ó, há quase 90 dias que esse homem entrou para administrar a Petrobras e nada, nem um balancete, nem uma prévia, nada. Inclusive, nem matérias, né? Parece que ele está proibido de dar entrevistas, de expor qualquer coisa podre aí da Petrobras, não é? Pra você ter ideia, quando a gente costuma sempre ver essas figuras, né, eminentes aí, grandes cidadãos brasileiros, né, como está lá na Constituição, né, reputação ilibada, de público saber notório, a gente começa a saber o nome dele, a lembrar, não é? Comparar com o outro, você lembra o nome. Eu nem sei a notícia. Era presidente do Banco do Brasil, diretor do Banco do Brasil, presidiu o Banco do Brasil, que é outra grande instituição, não é? Economia mista, que deve muito ao cidadão brasileiro. Porque, por exemplo, aqui na capital belo-horizontina, as agências do Banco do Brasil são superlotadas, atendimento péssimo, não é? Mais de 30 a 1 hora você fica esperando. Os gerentes são mal educados, mal treinados. Eles se acham, né, porque parece que é um pouco funcionário público federal, se acham mais do que eles têm de autonomia, não é, para tratar das coisas. Você nunca consegue nada, você nunca consegue do Banco do Brasil um documento, uma xerox de nada, tudo é não, tudo é proibido, e eles sequestram dinheiro de sua conta sem te dar satisfação, mandam o seu nome para o protesto. Nos processos judiciais, nesses tribunais aí chamados de juizados especiais, eles não pagam o que os juízes determinam, pegam os processos e ainda mandam para o Supremo Tribunal Federal, ainda querem ter essa ousadia, mandar para o Supremo Tribunal Federal processos desse juizado especial. Uma questão assim de um extremo absurdo, e tudo usando o público, paga advogado, tempo, não é?
mesmo os juizados especiais, eles são gratuitos para uma parte, geralmente a parte autora, e só na primeira fase. Quando começa a segunda fase, que são 3 juízes já dos fóruns, nessa fase todas as partes precisam pagar, não é? Recorrer, quando você vai recorrer, aí começa a pagar, aí tem que pagar advogado, tem que pagar custas processuais. Se perde, também tem que pagar as custas. Então, geralmente, se paga-se 380 numa custa, ela dobra, não é? E pode se triplicar ou quadruplicar. Então, veja só, numa ação que o Banco do Brasil teria que pagar R$3.000, todos os recursos de primeira, vamos dizer assim, segunda e última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, vai superar o valor que teria que pagar, onde ela já tinha perdido em 2 instâncias. Então é contraproducente, é uma administração caótica, não é? De um banco, de uma instituição federal. E fica por isso mesmo, né? E sai um diretor, um presidente, e vai para a Petrobras. E tá aí esse negócio aí, né? Ele tá camuflado lá. Parece que é a mesma política. Não fala, não dá informação, não tem transparência. Não tem transparência. E tem muita gente que ainda quer que volte a ditadura no Brasil. Não é? A gente tem que pegar muita água benta, né? Porque é brincadeira. Falar em água benta, eu vou sair agora da política, vamos entrar agora na diversão, não é? A Igreja Católica, e pelo menos os bispos da CNBB e tudo mais, né? Os que mais falam, se encontram mais, conversam sobre todos os assuntos, entraram aí também. Acho que os evangélicos já estavam à frente aí. Ao meu ver, não tem nada a ver, né? Eu só admito que nós estamos num Estado democrático, todo mundo tem que ter sua opinião e falar abertamente. A igreja, sim, tem que ter sua opinião, como os evangélicos, o bandista, o que for, né? Que profetiza a fé do otimismo, da bondade, da paz, da saúde, não é? Do amor, isso aí, coisas boas, positivas, se manifestar. Mas a televisão está lá, gente. Você liga ou desliga, não é mesmo? O computador também, você censura determinados sites e acabou. Você vê se você quiser, ainda mais no mundo do público que é dirigido. A Igreja Católica está censurando aí a novela Babilônia. Não vamos entrar num assunto sobre conteúdo, se é pernóstico, se não é. A questão toda é que o cinema, o teatro, músicas, eu acredito que hoje na nossa sociedade tem muito mais, e digo com certeza, letras de músicas, e até mesmo as coreografias que as acompanham, muito mais obscenas do que enredos, não é? Onde não é? Isso aí é um reflexo de nossa sociedade. Se vocês forem analisar, os gregos, né, Aristóteles, Sócrates, etc., já discutiam isso na Grécia antiga, Sófocles, né, Roma e tudo mais, com suas tragédias, na Grécia também. O que é? A arte imita a vida ou é a vida que imita a arte? Então, o que está dentro dessa telinha aí, que muitos podem desligar e não querer ver, são folhetins da vida, dia a dia aí, gente. Não podemos esquecer se está aumentado ou se está diminuído. O que eu sei, o que você sabe, que hoje nós saímos por aí à noite,
tá cheio de travesti pelas praças, pelas ruas, não é? Durante o dia nós vemos casais de mãos dadas, homens homens com homens, mulheres com mulheres, muitas das vezes em determinados locais se beijando. Isso aí está no dia a dia. Acredito que isso não pode nem dizer a questão que foi aí os costumes, ou a TV, ou o cinema, ou o teatro, que começaram a passar isso e as pessoas estão imitando. Né? Agora, o voto de censura, acredito que de igrejas, evangélicos, qualquer um, todos podem colocar. Acredito até que se tenha ainda censura no país, essa novela, talvez, por ter conteúdos mais fortes, deveria seguir uma condução que já vinha sendo indicada no país há muito tempo, desde a ditadura, não é? Colocar em horários mais tardes, ou seja, tipo 11 da noite, não é? Onde muitos jovens, né, adolescentes aí e crianças já estariam dormindo. Porque a preocupação é essa, porque um adulto, uma pessoa acima aí já de 21 anos, 25, 30 anos, 40 anos, ela tem discernimento o suficiente para chegar lá e desligar o aparelho. Ponto final. Né? Então, eu vejo dessa maneira, não é? O Obama e o Fidel Castro vão se encontrar no país, né, no Panamá, e talvez o Obama não apita mais muito, né, gente? Vocês sabem disso. A primeira vez que ele estendeu o braço foi primeiro o vice-presidente norte-americano, em Cuba e tal, conversou lá com o Raul Castro, né? E aí começaram as negociações. Quando chegou a vez de Obama, o Obama não se opôs, foi a favor, né, de acabar com o embargo econômico de 60 anos contra Cuba, mas ele deixou bem claro, não depende só da posição dele de presidente da República, ele ainda tem e obedece ao Congresso Nacional. O Congresso tem que votar, não é, essa decisão favorável de acabar com o bloqueio econômico imposto há 60 anos, salvo engano, desde o governo de John Fitzgerald Kennedy. 60 anos de bloqueio continental econômico a Cuba, não é? Então agora é muito bom, todo mundo está assistindo isso, e eu vejo isso, tanto a aproximação dos Estados Unidos hoje com o Irã, falei isso aqui ontem, a aproximação dos Estados Unidos com Cuba, uma visão maior, não é, de um futuro onde os Estados Unidos começam a deixar essa postura internacional de soldado, não é, de guerreiro, entre aspas, de perseguir terroristas. E é mais o que seria? Seria mais do que uma união, não é, de todos esses países, porque muitos já acusaram, né, na época do John Kennedy, acusaram Cuba, não é, Fidel Castro, de ter mandado matar de uma conexão o John Kennedy. Imaginem vocês, não é? Depois de que Cuba exportava guerrilheiros tanto para o Brasil, recentemente, gente, você vê só o que eu falo isso muito amanhã que eu vou falar, né, que é a boataria da velhacaria, né? Recentemente saiu uma que os médicos, 15 mil médicos que vieram para o Brasil, são guerrilheiros que vieram para ajudar a dona Dilma Rousseff a tomar o poder, né, a implantar aqui
uma república comunista. Olha só a cabeça do povo, né? É brincadeira. Pode ser verdade? Pode, mas agora é tão mentira hoje, com todos os meios de comunicação, com tudo que nós temos, que é brincadeira mesmo. Então, essa aproximação aí de Cuba, aproximação aí dos Estados Unidos, não é? O Irã, que não tem muito a ver com Cuba, né? Mas aí do Irã tem a ver com Israel, não é? Que tem a ver com a Palestina, que por sua vez tem a ver com a Síria, que está em guerra aí, vai para 7 anos, com mais de 3 milhões de pessoas pelo mundo afora, numa diáspora, não é? E mais de 200 mil mortos. E tem a ver com essa celeuma, essa tragédia que é o terrorismo. E até esse terrorismo agora, que ainda não chegou aqui ao Brasil, graças ao bom Deus, justificado pela religião, não é? Que já está acontecendo lá na África também. A África está matando gente dia após dia. A última aí, vocês viram, chegaram numa universidade e mataram 149 estudantes com uma única pergunta: você é cristão? Quem respondia era fuzilado. Absurdo. Então tudo isso, apesar de todos os apesares históricos passados, a gente tem que enxergar o futuro. Isso é muito bem-vindo, né? Cuba está pela primeira vez representada na Cimeira das Américas, que começa hoje no Panamá. A 7ª Cimeira das Américas começa esta sexta-feira no Panamá, com a presença de 35 dirigentes do continente americano, incluindo os presidentes norte-americano e cubano, que se reunirão para continuar o processo de reconciliação entre os respectivos países. O encontro bilateral entre Barack Obama e Raul Castro decorrerá à margem da cimeira, mas Cuba estará pela primeira vez nela representada. E o chefe de Estado norte-americano declarou em entrevista à agência de notícias espanhola EFE que, após o histórico anúncio de normalização das relações diplomáticas feito em dezembro, os diálogos bilaterais em Cuba constituem as negociações mais intensas e de mais alto nível das últimas décadas entre os dois países, embora convencido que os respectivos diplomatas estão a fazer progressos significativos e de que poderão proceder à reabertura das embaixadas. Obama acrescentou que essa é apenas uma parte do processo de normalização das relações diplomáticas, cortadas desde 1961, e que os governos de Washington e Havana já iniciaram conversações sobre outros temas, como aviação civil, direitos humanos e telecomunicações. Outro dos participantes será o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que também, em entrevista à EFE, sublinhou a importância da histórica presença de Cuba na Cimeira das Américas para acelerar a normalização das relações entre os dois países. O responsável das Nações Unidas tem também agendada uma reunião com Castro à margem da cimeira e adiantou que tenciona pedir-lhe que continue a caminhar no sentido da reconciliação com os Estados Unidos, na qual os dois governos têm trabalhado nos últimos meses. Olha, muito bom mesmo, né? Essa notícia aí. É claro que não é nenhum mar de rosas, né, gente? Tem muitos interesses aí obscuros, não é? A corrupção, a falta de liberdade em Cuba, isso aí é flagrante. Os prisioneiros que o regime de Cuba mantém, tudo isso procura se discutir internacionalmente nos direitos humanos internacionais e também, não é, faz parte aí dessa discussão. Eu acredito que Cuba, depois dessa rodada de negociação, tem muito também que fazer internamente do seu país. Não é que nem Estados Unidos, nem país nenhum vá fazer uma moeda de troca,
mas o mundo é que aguarda, não é? O mundo que sempre luta pela liberdade de expressão, o direito de vir e também o culto religioso, não é? Os problemas raciais e tudo mais, que não se encontra, não tem isso em Cuba, não é? Mas o principal, que é a liberdade, não a libertinagem, né? A liberdade das pessoas poderem ler, escrever, sair e entrar no país a hora que quiser e também emitir, não é? Sua opinião a determinado assunto, desde que isso aí não coloque em risco, é claro, a organização do Estado vigente na Constituição e tudo mais, não é? Isso é uma coisa a se discutir, são os princípios básicos da sociedade, da civilização moderna, que vem sendo discutido, gente, não é de hoje, desde a Grécia, quando começou a democracia, que é o berço da democracia, a mulher não votava, não é? Na Grécia tinha escravos, tinha o homossexualismo e era reprimido, a pessoa podia perder até a vida, as crianças com deficiência física eram jogadas em poços, não é? Em cisternas. Então, tem todo uma evolução que é inegável, não é? Que você pode colocar nas civilizações. Aí vem Roma, que domina a Europa e começa com a República Romana, outra grande discussão, não é? E hoje nós estamos tentando aprimorar isso, principalmente os direitos individuais do cidadão, que ocupa um espaço na física, né? Isso é física hoje, um objeto, uma pessoa que ocupa um espaço, não dá para outra pessoa ocupar o mesmo espaço sem arredá-la ou derrubá-la, não é? Então por aí já é um princípio que norteia. E a nossa liberdade, vem aí os iluministas, Voltaire, Diderot e muitos outros, não é? Que a nossa liberdade começa quando a do nosso semelhante, não é? Termina, ou vice-versa, né? A nossa liberdade termina quando a do nosso semelhante inicia. E tem aí outras coisas aí também religiosas aí que, se fossem observadas, né, um pouquinho mais a critério, a humanidade viria com melhores olhos, né? Mas a gente fica sempre na dicotomia, né? Na pobreza mesmo, vamos dizer, se acredita ou não acredita, né? Tem resumo aí da intelectualidade que eu sou ateu, eu não acredito em Deus, né? Ou eu acredito, e fica por isso mesmo, né? Na minha opinião, a questão não está em acreditar ou não acreditar. Não é só uma questão de dia e noite, que sempre vai ter. A questão é de você sempre estudar, você sempre estar observando, vendo, sentindo, não é mesmo? A razão das coisas. Porque fica muito fácil para uma pessoa, eu sou ateu, então para o ateu ele não respeita nada, não é? Ele pode praticar o adultério, ele não vai ter sentimento de culpa, ele pode ter a inveja, não é? Ser egoísta e todas essas coisas mais, porque ele está nem aí. Para ele tanto faz como fez. O que acontece, não é? Com muitas pessoas. Tem gente que acha que chega lá é só se benzer, né? Vai à missa todos os dias, mas no entanto pode roubar, pode matar, não é? Aí só quando que é descoberto que a máscara cai, aí o bicho pega, não é? E fica difícil. Gente, muito obrigado, saúde e paz, até amanhã às 8h30. Amanhã eu começo às 10 horas, tá? Amanhã é o dia do sábado show, é mais light, né? São 2 horas de programa que eu fico falando aqui, não é? Como se diz, me sinto o verdadeiro Padre Vieira, né? No discurso, quem sou eu? Desculpa, hein, Padre Vieira? Onde o senhor está aí não vem, não se remexe, não. Do famoso discurso para os peixes, não é? Mas eu fico aqui 2 horas entre músicas, não é? Intervalo, ainda estou preparando coisas melhores aí para vocês, entrevistas ao vivo e tudo mais, né? Mas isso com o tempo.
a parte de humor, também com o tempo, mas nós vamos fazendo. Porque aqui também, algumas pessoas às vezes me cobram, poxa, mas eu ouvi sua rádio, você fala só sobre política, eu falo, mas o que está acontecendo no meu país? É só política, economia, a sacanagem, e com isso eles tiram dinheiro da saúde, né? E eu também, eu tenho o site jornaldesaude.com.br, né, que é especialíssimo em saúde. Todas as editorias, a maioria separadinhas, né, assuntos de saúde, recebo muitas matérias de médicos, de clínicas, dou uma lida nelas, tal, o que não está muito comercial, não está fazendo com que as pessoas tome partido, né? Ela é mais científica, mais técnica, eu as publico, não é? Não mexo porque são matérias técnicas, não faço aquele copy desk, não é? Só quando às vezes coloco lá a opinião do editor e tudo mais. Então já tem uma gama enorme de informações, todas elas muito bem elaboradas, né? Porque são médicos que escrevem, são ainda redatores formados, não é? Em jornalismo. Então já está um material de excelente qualidade. E ainda não, nós temos que lutar aí pela publicidade, não é? Que é o que mantém todo nosso trabalho, e precisamos para sempre melhorar esse canal de informação aí para vocês aí, fidedigno, não é? Responsável, jornalístico, feito aí para você. Obrigado e até amanhã.